Marcos 10, 32 a 45. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, os discípulos espantados iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. E eles responderam: Senhor, quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita, ou outro à sua esquerda. E Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? E eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo dos outros. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Amém? Podemos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Eu sei que o Espírito do Senhor já tem falado muito com vocês aqui, e tem uma palavra de Deus para aqueles que vieram até aqui à frente e entregaram o Isaac de suas vidas, algo de precioso. Não sei se um sonho, um projeto, algo pessoal, algo extremamente íntimo, o seu futuro, mas aquilo que você entregou nas mãos do Senhor, eu posso te garantir, com base na palavra de Deus, que Deus vai te retribuir e vai te dar algo melhor para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Espírito Santo que continue falando com a tua igreja, falando, Senhor, com cada um de nós nesta noite. Que nós possamos sair daqui renovados no teu poder, renovados na fé, na esperança, no amor. Que nós possamos, Senhor, nesta reunião, sermos visitados pela tua santa presença em nossos corações, e que a tua palavra possa produzir resultados maravilhosos em nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém. Podemos assentar. Queridos irmãos, Jesus está caminhando para Jerusalém, e nesta sua caminhada para Jerusalém, nós observamos, segundo descreve Marcos, que Jesus estava indo um pouco à frente. Jesus caminha a passos largos, corajosamente. Jesus sabia que estava indo para Jerusalém para dar a sua vida por todos ou por muitos. Atrás de Jesus, descreve Marcos, que estavam os discípulos de Jesus. Mas diferente de Jesus, que está tomado por um espírito sacrificial, Jesus sabe que está indo a Jerusalém para ser preso, para ser julgado, condenado e morto. Os discípulos de Jesus vão atrás dele, mas a Bíblia diz que eles estão espantados, eles estão cobertos de temor. Os discípulos de Jesus estão atrás dele e movidos por intenções egoístas. Os discípulos de Jesus estão discutindo sobre questões de grandeza terrena. Eles estão
articulando entre si para saber quem poderia assumir o lugar de Jesus, ou quem sabe, quem poderia estar ao lado de Jesus quando ele estabelecesse o seu reino. Os corações dos discípulos estão endurecidos. Eles estão seguindo a Jesus, mas a verdade é que os seus corações estão tomados por um orgulho muito grande. Havia uma disputa interna entre os discípulos. Alguns queriam estar à direita de Jesus, outros queriam estar à esquerda. Não era, queridos, a primeira vez que Jesus falava com os discípulos sobre a sua morte. Em outras ocasiões, quando Jesus falou sobre a sua morte, numa delas ele foi interpelado por Pedro. Pedro tentou reprovar a palavra de Jesus quando falou acerca do seu sacrifício, e Jesus o repreendeu. Mas os discípulos, eles parecem não entender. Eles têm uma certa letargia mental. Eles não conseguem entender, captar a mensagem que Jesus está transmitindo para eles. E durante essa caminhada, nós vamos observar algumas coisas importantes que acontecem, algumas coisas importantes com as quais nós podemos também aprender com Jesus. Porque a primeira coisa que nós vemos é que Jesus, ele é um líder nato por natureza. E é interessante que Jesus, ele sabe o que está para acontecer. Jesus sabe que diante dele está Jerusalém, a cidade que mata os profetas, a cidade que apedreja aqueles que são enviados até ela. Jesus sabe que adiante dele está Jerusalém, um lugar onde existem homens maus que desejam tramar a sua morte. Mas Jesus, ele não se retém, ele não vai para a retaguarda, ele se posiciona à frente dos discípulos, ele caminha à frente dos discípulos. E isso nos faz entender, queridos irmãos, que quando nós estamos caminhando numa direção onde à nossa frente estão desafios, onde à nossa frente estão tribulações, onde à nossa frente estão problemas, onde à nossa frente existem barreiras que precisamos transpor, uma coisa é certa, nós sabemos disso, nós que estamos em Cristo, que Jesus vai sempre estar à nossa frente, porque nós servimos a um Cristo, a um Deus que é líder por natureza, que não se posiciona atrás, mas que está sempre à frente de nós, e Ele vai à nossa frente para endireitar os caminhos, para aplanar os caminhos, para desfazer todo e qualquer intento dos inimigos, como foi lido na palavra inicial aqui nesta noite. O Senhor faz calar os inimigos, mas Ele garante a vitória àqueles que são os seus ungidos. Quer ver uma coisa? Quem é ungido do Senhor aqui está seguindo a Jesus. Aí aplauda o nome dele. Glória a Deus. Quando Jesus está na nossa frente, ainda que a gente esteja atemorizado como estavam os discípulos dele, mas a gente segue Jesus, porque assim a gente sabe que com Jesus na frente não existe nenhum poder opositor que vai deter a nossa caminhada. E a segunda coisa que nós vemos é a determinação de Jesus em ir para Jerusalém, porque Jesus estava indo literalmente para a cruz. Jesus estava indo literalmente para passar pelo sofrimento, e Jesus sabia que lá na cruz ele seria coroado como um rei que caminha em direção à sua coroação. Jesus seria coroado lá na cruz, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá na cruz os principados, as potestades seriam despojados pelo poder do nome de Jesus Cristo, mas ele precisava subir, ele precisava ir até a cruz. E aí nós vemos o seu sofrimento. Queridos, e quando a gente começa a falar sobre o sofrimento de Jesus, Marcos, ele vai enumerar no versículo 33 e no versículo 34, ele vai falar sobre 7 atos que estão relacionados ao sofrimento de Jesus, na sua caminhada à cruz, na sua entrada em Jerusalém, a sua permanência em Jerusalém até o seu sacrifício. Primeiro nós vemos que Jesus entra em Jerusalém, ele é recebido pelos principais líderes dos judeus, mas esses líderes não recebem Jesus com aplausos,
esses líderes não recebem Jesus a fim de ouvi-lo, mas eles recebem Jesus a fim de acusá-lo. Eles compram testemunhas falsas que vão acusar Jesus injustamente, que vão inflamar o povo contra Jesus. Então Jesus ele é entregue na mão desses principais líderes judeus. Jesus ele é condenado por um tribunal formado pelos principais líderes judeus, esse tribunal chamado de Sinédrio, que tinha o poder para condenar até mesmo uma pessoa à morte, mas eles não tinham o poder de aplicar a pena de morte. Então o Sinédrio, eles decidem entregar Jesus aos judeus, e a palavra se cumpre, porque Jesus é entregue aos não-gentios. E aí Pilatos, que era o governador romano, a Bíblia diz que primeiro ele tenta se esquivar de tomar a decisão acerca da morte de Jesus, mas ele é incitado pela multidão que decide, que querem que Jesus seja crucificado. Pilatos se acovarda diante do clamor da multidão. Ele decide lavar as suas mãos e por fim ele condena Jesus à morte de cruz. E na sua via crucis, na sua trajetória até a cruz, nós vemos Jesus sendo escarnecido. As pessoas vão tirar as roupas, as vestes de Jesus. Eles vão despojá-lo, vão deixá-lo quase que nu, sem as suas vestes. As pessoas vão colocar coroa de espinho na cabeça de Jesus. Já que você diz que você é o rei dos judeus, já que você se assegura como sendo rei, então eles colocam uma coroa de espinhos sobre ele e começam a gritar: salve o rei dos judeus. As pessoas estão blasfemando contra Jesus. Eu não sei se você consegue acompanhar toda essa cena, mas a palavra do Senhor diz que as pessoas começam a blasfemar, dizendo para Jesus: olha, que o teu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou seja, as pessoas não acreditam nele como sendo o Messias enviado por Deus. O corpo de Jesus é esbofeteado, Jesus é maltratado perante toda aquela multidão, mas ele continua firme na sua caminhada. As pessoas não estão satisfeitas, elas querem humilhar Jesus ao extremo. E alguns começam a cuspir em Jesus. Cuspir numa pessoa significa desprezar uma pessoa. É mais do que um insulto natural. Cuspir em alguém significa que aquela pessoa ela é irrelevante, que aquela pessoa não tem valor algum, não tem sentido, não tem significado algum. As pessoas estão cuspindo em Jesus. Queridos, é muito interessante porque Jesus não era um personagem qualquer. Jesus era o Verbo de Deus encarnado na forma de homem. Ele era o próprio Deus, agora na sua forma visível, na sua forma humana, que está caminhando entre os homens, e as pessoas estão desprezando, estão humilhando e estão cuspindo nele. Aquele que é criador de todas as coisas, que fez todas as coisas, que agora se esvaiu da sua glória, se tornou como um de nós, caminhando entre os homens. Jesus agora está totalmente desprovido da sua glória, ele é humilhado pelas pessoas que o desprezam. Jesus é açoitado. Os soldados começam a açoitar a Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi espancado, ele foi ferido. A sua carne foi transpassada enquanto ele era chicoteado. Em algumas partes do seu corpo a sua carne foi totalmente moída. O seu sangue está sendo derramado no chão, enquanto as pessoas estão sorrindo, estão blasfemando, enquanto as pessoas estão se vangloriando e dizendo: é este o rei que os judeus estão seguindo, é este o rei que disse que viria com o seu reino e estabeleceria um reino na terra. O final da história todos nós conhecemos. Jesus foi crucificado, Jesus foi morto. Judeus e romanos estão reunidos sentenciando Jesus à morte. Ele foi condenado à morte. A Bíblia diz que as mãos de Jesus foram rasgadas por causa dos pregos. Eu não sei se alguém aqui consegue imaginar, mas pensem comigo.
alguém ser pregado numa cruz, as suas mãos e outro prego transpassando os pés, e esses 3 pregos tendo que suportar todo o peso do corpo, toda a carga do corpo. As mãos de Jesus são literalmente rasgadas, os seus pés são feridos. As pessoas não estão satisfeitas, alguém decide ainda transpassá-lo com uma lança. Jesus está na cruz, e para muitos Jesus morreu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não morreu. Porque a cruz, na verdade, a cruz não era sinônimo de morte para Jesus. A cruz, na verdade, era o propósito de Jesus. Jesus, ele decidiu ir até a cruz, não para ser morto e para ser esquecido numa cruz, mas o propósito dele de subir até a cruz era para triunfar sobre a morte, sobre o inferno, sobre todos os principados, potestades, e estabelecer o seu reino como Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. A ele toda a glória. Talvez as pessoas, por não entender, imaginavam: nós estamos martirizando alguém. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus não morreu como mártir, Jesus morreu como redentor. A vida de Jesus não foi tomada, não foi tirada, não foi arrancada. A vida de Jesus foi dada voluntariamente, porque através da sua morte Ele nos comprou para Deus, e através da sua morte nós estamos libertos do pecado e da condenação eterna. Por isso a morte de Jesus não é uma morte qualquer, é uma morte expiatória. Jesus deu a sua vida para resgatar, não a todos, guardem isso, Jesus deu a sua vida não para resgatar a todos, mas para resgatar a muitos, e nós fazemos parte desses muitos que foram resgatados através da morte de Jesus. Mas eu quero voltar um pouquinho na história. Vamos voltar lá atrás, quando Jesus está caminhando para Jerusalém. Há um outro cenário que está acontecendo atrás de Jesus. Atrás de Jesus estão os discípulos. Os discípulos estão marchando para Jerusalém, mas enquanto Jesus marcha para Jerusalém pensando na redenção, os discípulos marcham para Jerusalém tomados pela ambição. A primeira coisa que nós vamos ver no versículo 37 e 38 é que depois de Jesus falar e explicar o propósito da sua ida para Jerusalém, como eu disse, os discípulos deveriam sofrer de alguma lentidão mental, eles deveriam ser retardados ou estavam mentalmente retardados, porque Jesus está falando do seu sacrifício, da sua morte, da redenção. Jesus está dizendo: vai morrer, mas daqui a 3 dias vai ressuscitar. Mas aí aparecem 2 que chegam perto de Jesus, Tiago e João, e dizem para Jesus assim: quando o Senhor sentar no seu reino glorioso, você deixa um de nós sentar à sua direita e outro sentar à sua esquerda? Jesus está falando de sacrifício, Jesus está falando de entrega. E o que é que os corações dos discípulos estão pensando, estão imaginando? Quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda? Tiago e João fazem um pedido egoísta, porque na verdade o que eles estão buscando em Jesus não é a vida propriamente dita, mas eles estão buscando a glória. Eles estão querendo o trono, holofotes, atenção, o centro. Eles querem estar do lado de Jesus, porque enquanto Jesus está no caminho da renúncia, eles estão no caminho da ambição, de querer, de desejar alguma coisa. Eles estão pedindo alguma coisa, mas não têm discernimento. Então eles pedem de maneira errada. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, o próprio Tiago vai dizendo na frente: olha, às vezes a gente pede coisas erradas e não recebe, porque a gente não sabe pedir. E aqui no caso, eles estão pedindo uma coisa que eles não sabem exatamente do que se trata. Queridos, quantas vezes que as pessoas vão orar ao Senhor,
E eles imaginam assim que a oração é como se fosse um cheque em branco, embora quase ninguém usa mais cheque hoje. Então é como se fosse um cartão entregue para você com uma senha para você gastar o que você quiser na hora que você quiser. Mas na verdade a oração não é bem para isso. E é por isso que a palavra fala que às vezes alguns pedem e não recebem. Eles estão pedindo para Jesus: nós queremos se assentar à sua direita, nós queremos estar à sua esquerda quando o seu reino for estabelecido. Eu fiquei imaginando por que Tiago e João, eles estavam tão interessados a ponto de passar na frente dos demais e ter essa conversa de negócios, essa conversa política com Jesus, de quem nós queremos estar à sua esquerda e à sua direita. Primeiro, a gente vai ver que a mãe deles, a mãe de Tiago e de João, ela também tinha uma característica interesseira. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21, a gente não vai ler agora, mas nós vamos ver que a mãe dos dois, numa outra ocasião, ela chegou perto de Jesus e falou assim: Jesus, eu queria ter uma conversa com você acerca dos meus filhos. E Jesus pergunta para ela: o que você quer dizer? E ela fala assim: olha, é que eu tenho 2 filhos e eu queria propor a você que um pudesse ficar à sua direita e outro à sua esquerda. Havia também um entendimento errado acerca do reino de Deus, ou seja, eles, na verdade, eles estavam pensando, eles tinham uma visão triunfalista do reino, de um reino físico, de um reino natural. Eles imaginavam um reino terreno, onde eles poderiam ser ministros de Jesus nesse reino. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas antes que eu diga, olhe para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: cuidado com o que você pede para Deus. Como assim cuidado? Quando foi que Jesus foi coroado rei? Na cruz. Quando foi que Jesus se tornou Senhor? Na cruz. Quando foi que o reino de Jesus se estabeleceu? Na cruz. E lá na cruz, quem estava à direita e quem estava à esquerda de Jesus? Olha o que eles estavam pedindo: Senhor, quando vier o teu reino, permita-nos estar à tua esquerda e à tua direita. Quem estava à esquerda e à direita de Jesus? 2 ladrões crucificados. Aí eu pergunto: será que era exatamente isso que eles queriam? E aí Jesus fala: vocês estão pedindo, vocês têm certeza que vocês querem beber desse cálice que eu vou beber? Vocês têm certeza que vocês estão preparados para subir na cruz comigo e ficar à minha esquerda e à minha direita? Passar pelo mesmo sofrimento que eu vou passar? Na verdade, eles queriam privilégios especiais. Mas a gente muitas vezes tem que tomar cuidado com o que a gente pede, porque às vezes o caminho da glória é o caminho da cruz. O caminho da exaltação é o caminho da cruz. O caminho de conquistar alguma coisa é o caminho do sofrimento. E há muitas pessoas que querem conquistar alguma coisa. Há muitas pessoas que querem ter alguma coisa. Há muitas pessoas que sonham com coisas grandes. Mas deixa eu te falar uma coisa: o caminho é o caminho do sofrimento. Jesus, ele sabia qual era o cálice que ele ia beber. Jesus sabia qual era o batismo que ele deveria passar. Era o batismo da morte e da ressurreição. Mas Jesus pergunta: vocês têm certeza que vocês estão preparados para isso? Eu vejo que havia entre esses discípulos também um uso errado da intimidade de Jesus, porque eles eram pessoas muito próximas de Jesus, eles andavam com Jesus, mais do que os outros. Pedro, Tiago e João eram pessoas íntimas de Jesus. Lá no Monte da Transfiguração, quem que estava com Jesus? Os 3. Quando Jesus está orando lá no Monte das Oliveiras, antes de ser preso, quem é que está abaixo de Jesus? Os 3. Eles, na verdade, estavam sempre perto de Jesus. E talvez por estar muito perto de Jesus, eles começaram a se julgar privilegiados, a ponto de dizer: olha, Jesus, já que você está indo, a gente quer estar do seu lado. Mas há mais um detalhe ainda: nepotismo. Você sabe o que é nepotismo? A mãe de Tiago e João se chamava Salomé.
Quem era Salomé? Irmã de Maria, a mãe de Jesus. Eles eram primos de Jesus. Então, de certa forma, por eles serem primos de Jesus, eles imaginavam assim: se alguém tem direito de sentar à direita e à esquerda de Jesus, somos nós, da família. Mas na verdade, no reino de Deus, as coisas não se dão por laços sanguíneos, as coisas se dão por meio do Espírito, e eles não estavam entendendo isso. Talvez eles não estivessem tão preparados para ser um Paulo, para passar pelos sofrimentos de Paulo, mas eles queriam algo que não estava planejado para eles. E o mais interessante é a resposta deles, quando Jesus pergunta para eles assim: por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? É interessante a falta de discernimento espiritual deles, porque antes que Jesus diga mais alguma palavra, os dois respondem conjuntamente: podemos. Vocês têm certeza que vocês podem? Podemos. Quantas vezes as pessoas falam podemos, estamos juntos, conta comigo, sem saber o que está preparado para você mais na frente. Jesus não estava indo para um trono, Jesus estava indo para a cruz. Jesus não estava indo para um caminho onde seria aplaudido pelas multidões. Jesus estava indo por um caminho onde seria humilhado pelas multidões. Jesus não estava indo para um caminho onde ele receberia a coroa da mão de autoridades locais. Jesus estava indo por um caminho onde receberia pregos em suas mãos e em seus pés. O caminho da glória, igreja, não é um caminho de tapetes vermelhos, de aplausos, de honra. O caminho da glória muitas vezes é atingido pelo sangue daqueles que têm que dar a sua própria vida por amor a Jesus e a sua obra. O caminho da glória, queridos, não é o caminho de ter tudo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. O caminho da glória é o caminho do sofrimento. E beber do cálice significa experimentar do sofrimento de Jesus. E aí eu te pergunto nesta noite: você está pronto para beber desse cálice? Você está pronto para passar pelo mesmo estágio de autonegação, de entrega, de sacrifício, por um propósito que é a salvação eterna da tua alma? Porque se nós queremos alcançar esta salvação que nos foi dada graciosamente por Deus, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus, que diz assim: se alguém quiser ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. E aí eu pergunto para vocês, igreja, nós vamos tomar nesta noite do cálice do Senhor? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos tomando esse cálice com consciência? Muitas vezes há fracos, doentes, enfermos, alguns que morrem, alguns que estão dormindo, porque não conseguem discernir o cálice do Senhor, não conseguem entender o significado da morte de Jesus. Eu não estou te convidando para subir literalmente a uma cruz, mas eu estou te convidando para uma vida de entrega e de renúncia por amor a Jesus. O batismo é a mesma expressão de sofrimento, mas segundo um certo escritor disse que o cálice, ele aponta para a ação de Cristo, para o sacrifício de Cristo, enquanto que o batismo aponta ou indica a obediência de Cristo. Ou seja, é ir até a cruz e ir obedientemente, passivamente. Ou seja, aceitar que o caminho da glória, o caminho do céu, não é um caminho tão fácil, e por isso que Jesus falou assim: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Quando Tiago e João disseram que podiam beber do cálice, eles não estavam discernindo o que estavam falando. Mas é interessante a história. Atos capítulo 12, versículo 2. Esse Tiago que disse para Jesus
nós podemos beber do seu cálice, nós podemos ser batizado do seu batismo. Atos capítulo 12, versículo 2, nos mostra que Tiago, ele bebeu do cálice e ele foi batizado no mesmo batismo. Tiago foi morto como mártir para a glória do Senhor. O João também disse como Tiago, nós podemos. É o mesmo João que em Apocalipse 1:9, ele se encontra preso na ilha de Patmos, onde recebe a revelação do Senhor e morre desamparado e afastado de todos. A terceira coisa que nós vemos é uma consequência daquilo que nós pedimos. A palavra do Senhor diz no versículo 41, que por causa desse pedido que Tiago fez, que João fez, houve uma indignação geral dos discípulos. Na verdade, os outros discípulos ficaram indignados com eles. E a minha pergunta é, por que ficaram indignados com Tiago e com João? Você quer saber por quê? Não é porque eles acharam que os dois foram precipitados, é porque eles também queriam a mesma coisa que eles. Porque a Bíblia mostra que em todo o tempo, no ministério de Jesus, os discípulos estavam o tempo todo atrás de Jesus, sabe fazendo o quê? Disputando entre eles para saber quem seria o mais próximo. O tempo todo eles estavam disputando entre eles. E quando Tiago e João, por serem primos, por serem íntimos, por serem chegados, eles vão até Jesus e tomam a iniciativa, os outros ficam nervosos. Mas o nervosismo deles, na verdade, queridos, a condenação deles em relação a Tiago e em relação a João, é porque na verdade eles queriam a mesma coisa. E aí eu abro um parêntese para dizer uma coisa para vocês, igreja. Quantas vezes a gente se depara com pessoas na nossa jornada da fé que criticam os outros, mas na verdade a crítica deles não é uma crítica construtiva no sentido de querer corrigir o outro, mas é uma crítica no sentido de querer tomar o lugar do outro. E quando não consegue ser igual ao outro, ele começa a criticar o outro. Mas no fundo, por trás de tudo isso, é uma autodesculpa para dizer assim, o outro errou, eu não erro. Mas na verdade, ele está tão errado quanto o outro. Quando a gente olha versículo 42 até o 45, Jesus é maravilhoso, ele tem uma forma muito singular de ensinar as coisas. Jesus começa dizendo para eles assim, olha, é muito legal o que vocês estão pedindo, e eu vou dizer para vocês como ser grande no meu reino. Primeiro, versículo 42, Jesus fala assim, que muitas pessoas, ainda hoje, confundem a grandeza do reino com a grandeza do mundo. Porque no mundo, as pessoas são admiradas pela sua glória, pela sua posição. Os romanos daquela época endeusavam os seus líderes. As pessoas por isso amavam posições e autoridade, porque no conceito do mundo, ser grande é poder mandar nos outros. Ser grande é poder estar acima dos outros. No conceito do mundo, ser grande é poder subjugar os outros, é se colocar numa posição onde os outros se sintam menores, inferiores. Isso é ser grande. Mas aí Jesus fala assim, olha, no meu reino as coisas é um pouco diferente, porque a pirâmide se inverte, e a parte que deveria estar em cima vai para baixo. E aquele que quer ser grande, ele precisa entender que ser grande, na verdade, é estar a serviço do outro. Que ser grande, na verdade, é se tornar um diácono do outro. O que é diácono? É ser servo do outro. Que ser grande é ser escravo. A palavra escravo significa doulos, ou seja, você poder servir o outro. Quando alguém é grande no reino de Deus, quando alguém se coloca à disposição do outro. O padrão de Deus, para que alguém possa exercer uma posição de honra no seu reino e ser promovido, é servir. Aí eu digo para você nesta noite, eu digo para nós queremos ser grande no reino de Deus. Não há pecado nenhum em querer ser grande no reino. Aliás, meus queridos, seria bom que todo mundo desejasse ser grande no reino de Deus, porque ser grande no reino de Deus não é mandar nos outros, mas é se submeter aos outros e fazer pelos outros.
A palavra do Senhor diz que Deus prepara pessoas. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Sabe como que Deus prepara pessoas para liderar? Outro dia eu dizia para uma pessoa assim: aquele que não para, que não empresta o seu ouvido para ouvir, para aprender, não pode ensinar. Aquele que não se preza a servir o outro, não pode liderar. No mundo, as pessoas disputam posições de liderança para saber quem vai mandar em quem. Na igreja não há disputa, mas se nós queremos ser líderes, se nós queremos ser obreiros na casa do Senhor, a primeira coisa que a gente vai ter que aprender é se sujeitar. O batismo fala da obediência de Jesus, então nós vamos ter que aprender a obedecer ordens, porque quem não sabe obedecer ordens não pode dar ordens. Nós vamos ter que aprender a ouvir, porque quem não sabe ouvir não pode falar. Nós vamos ter que aprender tudo novo, porque se a gente não aprender, a gente não pode ensinar os outros. Nós vamos ter que servir para poder liderar. A grandeza de Jesus como Senhor, e nessa noite nós celebramos a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, como Senhor, como Criador, como dono de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus, Ele se cingiu com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Eu fico imaginando a cena. O Deus que, pela sua grandeza, não pode viver isolado no coração de uma pessoa, porque todo o universo está cheio da glória dele, de tão grande que Ele é. Mas esse Deus, Ele se condiciona a ser como um simples mortal, e Ele se prostra diante de homens como nós, pecadores, e começa a lavar os pés dos discípulos. E Ele termina e fala assim: o que eu estou fazendo com vocês, vocês também devem fazer com os outros. Por isso que quando Paulo está escrevendo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11, ele diz que o resultado desta humilhação de Jesus foi uma coroação do Pai, para torná-lo Senhor dos senhores, Rei dos reis. E aí diz assim que Deus deu a Jesus a mais alta honra, o nome mais importante de todos os nomes. Todas as criaturas do céu, da terra, no mundo dos mortos, caiam de joelho e decidam, ou melhor, declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele é o Senhor, Ele reina, Ele governa, e somente a Ele toda a honra para sempre. No reino de Deus, eu termino a palavra por aqui, igreja. No reino de Deus, ser grande é ser servo, ser poderoso. Está vendo aquela palavra ali? Poder para ser de Cristo. Ser poderoso no reino de Deus não é ter autoridade sobre outros. Ser poderoso no reino de Deus é servir aos outros, é se colocar à disposição dos outros. Queremos poder? Então sirvamos-nos uns aos outros para a glória de Jesus. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 23 diz assim: eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão, bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Como eu disse aos irmãos, esse é o momento mais importante de todos os cultos que nós temos, não dessa igreja, mas da igreja do Senhor Jesus na terra. É o momento de nós pararmos e de refletirmos acerca dessa nossa caminhada com Jesus.
Porque enquanto Jesus vai para Jerusalém, pensando na redenção, os discípulos estão atrás, totalmente desconectados do propósito de Cristo. Nós vamos tomar a ceia do Senhor, não podemos tomar de qualquer maneira. Eu me lembro que antigamente a gente, quando ia tomar a ceia do Senhor, a igreja ficava uma semana em santificação. Eu achava aquilo muito interessante e por muitos anos, como pastor, também adotei essa prática. Mas um dia o Senhor me fez entender que não adianta a gente ficar uma semana em santificação e depois passar os outros 21 dias do mês, ou 23 dias do mês, vivendo de qualquer maneira. A nossa santificação tem que ser a todo momento. Mas talvez no dia de hoje, dia de domingo, eu não sei se você teve tempo de orar ao Senhor. Alguém aqui nesse dia de hoje tirou pelo menos 30 minutos para orar ao Senhor? Precisa levantar a mão, mas você tirou 30 minutos pelo menos para você orar hoje ao Senhor. Você falou com Deus. Talvez as visitas em casa não permitiu. Talvez o programa da tarde na televisão não permitiu. Talvez as compras não permitiram. Mas eu quero neste momento te convidar não para 30 minutos, mas pelo menos 1 minuto. Nós nos apresentarmos diante do Senhor e pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Não vamos agora agir como os 10 que ficaram brigando com os 2. Não vamos agir como os 2 que tentaram ser mais espertos do que os 10. Vamos agir como Jesus, seguindo a trajetória que vai nos levar não à cruz, mas vai nos levar à glória. Eu quero te convidar para orar neste momento ao Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. Podemos orar em nome de Jesus Cristo. Nós confessamos ao Senhor neste momento as nossas culpas, os nossos erros. Nós confessamos ao Senhor neste momento a nossa fragilidade, a nossa fraqueza enquanto estamos neste corpo terreno. Ah, Senhor, e diante de Ti nós expomos, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas intenções. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti neste momento e reconhecemos o Senhor como a fonte da vida, do perdão, da misericórdia. Então nós pedimos perdão aqui, Senhor. E o Senhor diz na Tua palavra que quando o Teu povo se arrepende, se converte, quando o Teu povo se humilha diante de Ti, o Senhor ouve a oração do Teu povo dos céus, o Senhor sara a terra do Teu povo. E neste momento, Senhor, nós clamamos por uma unção de cura, Senhor, por uma unção de santificação sobre a vida de cada um de nós que vamos participar deste momento. Ó Senhor Deus, e que o Senhor nos ajude a compreender que este ato não é simplesmente um ato qualquer, Senhor, mas esse é um ato que nos remete ao Teu sacrifício, que nos remete à cruz, mas também nos remete à esperança da ressurreição, que o Senhor um dia vai voltar. E por isso, Deus, nós te louvamos neste momento, e nós consagramos ao Senhor neste momento estes pães, Senhor. Nós consagramos ao Senhor também estes cálices neste momento, que vai ser servido em Tua honra, em Tua memória, que vai ser servido, Senhor, para o Teu louvor neste momento, porque quando nós estivermos tomando o cálice, estivermos comendo do pão, nós vamos estar anunciando a Tua morte, Senhor. Nós vamos estar renovando a nossa aliança contigo. Nós vamos estar, Senhor, relembrando que as Tuas misericórdias são as razões pelas quais não fomos consumidos. Então, Senhor, eu quero te pedir neste momento, acerca de cada um de nós, que ao tomar a ceia,
Senhor, aqueles que estiverem enfermos possam ser curados pelo poder de Cristo. Senhor, aqueles que estiverem, Senhor, sofrendo dores, que sejam restaurados, Senhor. Aqueles que espiritualmente estiverem fragilizados, que sejam renovados no Teu poder, no Teu Espírito. Que aqueles, Senhor, que estão fracos sejam fortalecidos. Que através desse ato, Senhor, a glória do Senhor possa nos envolver e possa nos dar um poder para servir ao Senhor e aos Teus propósitos. No nome de Jesus. Amém.
deu uma nova chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu fico imaginando a passagem lá de Mateus, quando os discípulos estavam reunidos com Jesus para tomar a ceia. Jesus disse uma palavra para eles que eu penso que se eles tivessem entendido literalmente o que Jesus estava falando, a reação teria sido outra. Porque Jesus falou assim para eles: olha, eu digo uma coisa para vocês, vocês nunca mais beberão desse vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Os discípulos ouviram aquela palavra de Jesus, começaram a cantar e foram lá para o Monte das Oliveiras, como sempre faziam orar. Mas eu penso que eles não entenderam naquele momento que Jesus estava dizendo que aquela seria a última ceia. Eu não quero te amedrontar, não, pelo amor de Deus, entenda isso. Não estou te amedrontando. Você já parou para pensar, e se esta fosse a sua última Santa Ceia? Porque nós vivemos na eminência de que Cristo vai voltar a qualquer momento. E também vivemos na eminência de que a qualquer momento, qualquer um de nós pode morrer. E se esta fosse a tua última Santa Ceia? Como é que você se comportaria diante de Deus sabendo disso? Mas a verdade é que nenhum de nós sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, quando terminar o culto e voltarmos para a nossa casa. E talvez por isso que muitas vezes a gente até age assim com uma certa discrepância em relação a um momento tão solene como esse. Porque esse é o momento de nós refletirmos um pouco e lembrar que nós estamos diante de um Deus que é santo. E de um Deus que a qualquer momento pode nos sacar, pode nos tirar dessa vida. E pode ser que a gente não tenha uma segunda chance de poder se reencontrar novamente, ou até mesmo de chegar a alguém e dizer para a pessoa: me perdoa em nome de Jesus. Talvez a gente não tenha essa chance de poder, sei lá, dizer assim: Senhor, olha, desculpa, eu quero te pedir perdão de tal coisa que eu fiz, mas esqueci ou não julguei relevante. Então esse é o momento, quando nós tomarmos a ceia do Senhor, lembrar que esse ato é até que Cristo volte. E pode ser que Cristo volte ainda hoje. Pode ser que esta seja a última ceia. Eu não digo isso para amedrontar vocês, até porque quem está em Cristo não tem medo. Quem está em Cristo tem esperança. Porque sabe que quando as coisas aqui encerrarem, acabar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então o crente não vive com medo. O crente vive cheio de esperança. Então que os nossos corações possam se encher de esperança neste momento que nós tomamos a ceia do Senhor, sabendo que se esta for a última, a próxima será com Ele no reino de seu Pai. Você pode celebrar ao Senhor conosco, então coma desse pão. Beba do cálice até que Cristo volte. E até que Cristo volte, nós continuamos esperando, Senhor. Ah, Deus, nós continuamos esperando como aquele que está sedento numa terra seca e deseja, Senhor, a água. Nós desejamos, Senhor, a Ti, e nós
esperamos por Ti. Eu dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar feridas. Vou deixar Você pode, adore. Adore o Senhor e tudo que sim, o Senhor tem reservado para você. olho pra você, corro pra você, o Seu amor me chama. Ah, queridos, o céu é um lindo lugar. O céu é um lugar que todos nós desejamos. Nós queremos estar lá. Nós estamos terminando essa reunião e eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida de vocês. Eu sei que a pastora falou, mas deixa eu falar mais uma vez. Essa semana o desafio foi de você orar por alguém. E hoje de manhã nós ouvimos algumas experiências, tanto de adultos, de jovens e crianças, que tiveram a experiência de orar por uma outra pessoa e os resultados. Essa igreja tem orado ao Senhor por algumas pessoas. E hoje de manhã, quando a irmã Egli chegou aqui e falou assim para mim: pastor, quarta-feira minha filha vai para o quarto. O meu coração saltou de alegria, porque eu estou orando ao Senhor e sei que muitos estão orando. A gente quer ver essa senhora recuperada entrando aqui nessa casa como um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Mas essa semana agora nós vamos agir com generosidade com alguém. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus doador. E Deus nunca deu pouca coisa para alguém. Deus nunca deu coisa sem valor. Deus nos deu o fôlego de vida. Tem valor ou não tem? Você acha que não tem? Ele pode tirar o seu fôlego de vida? Ah, não, Deus, não tira não. Esse negócio custa caro. Deus te deu o dom da vida. Deus te deu a salvação por Jesus. Você quer morrer no lugar de Jesus? A gente fala com Deus para voltar no tempo. Não dá, né? Você recebeu o Espírito Santo. Quanto que custa para ter o Espírito Santo? Sessões de terapias não pagam a presença do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher. Deus deu o melhor. E nessa semana, cada um de nós estamos sendo desafiados. Deus vai colocar pessoas na tua vida, pessoas que precisam de alguma coisa. Deus vai colocar no teu caminho. E que você não faça como hoje um irmão comentou comigo. Ele falou: pastor, eu estou arrependido. Eu sei que o Senhor já o perdoou, mas ele disse que ele estava numa reunião com pessoas. E aí ele até falou: pessoal, a gente precisava orar, não? Aliás, isso só se resolve em coração. E ele estava lá, mas ele não orou, ele foi embora. E depois ele ficou pensando: poxa, Deus me colocou no meio de 30 caras para orar e eu não orei. Deus vai colocar situações na tua vida e você vai compartilhar, ou na quarta-feira desse ou domingo na escola bíblica, você vai vir compartilhar qual foi a tua experiência em você ser generoso na vida de alguém e dar alguma coisa a alguém. Que Deus abençoe a dona Vilma e o seu bebê. Eu espero que nesta noite você tenha um encontro com Jesus. Amém? Porque o Senhor te ama. Ele ama a sua família, a sua casa. E você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te ama e Ele quer que você volte para Ele. Amém? Hoje é o teu dia. Hoje é a tua hora, a hora da tua salvação. Como aquele filho que foi embora
e um dia voltou achando meio desconfiado, falando: eu não sei se o pai vai se lembrar de mim, não sei se vai me reconhecer. E de longe ele olhou e lá estava o pai de braços abertos, esperando o filho. O Senhor está da mesma forma contigo nesta noite, amém? Receba esse abraço dele. Alguém pode abraçar ali a nossa irmã, em nome de Jesus, irmã Vilma? Amém, graças a Deus. Abrace ela em nome do Senhor Jesus e diga para ela o quanto Deus ama. Expresse esse amor de Deus na tua vida, sobre a vida dela. Eu posso orar, gente? Em nome do Senhor Jesus, toda honra e glória ao Senhor. Deus, como é bom estar na tua igreja reunida com o teu povo. Como é bom, Senhor, quando nos reunimos como família da fé. Senhor, ver pais, filhos, irmãos reunidos sob a bandeira do Evangelho, Senhor, e debaixo da tua graça, adorando o teu nome. Eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor nos ensine a cada dia a continuarmos, Senhor, nesta jornada, que não é uma jornada, Senhor, de derrotados, mas é uma jornada de triunfo, é uma jornada de glória. O Senhor diz que todos aqueles que deixando tudo por amor ao teu nome, receberão 100 vezes mais nesta vida e ainda no porvir a eternidade. Ah, Senhor, abençoa este povo. Abençoa os pais, os filhos, as crianças, os adolescentes, jovens, adultos. E dá, Senhor, uma semana de bênçãos para todos aqui nesta casa. É o nosso desejo, Deus. Levante a sua mão ao céu. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus, Senhor nosso, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sempre na tua vida. Sejam abençoados para a glória do Senhor. Boa semana, povo de Deus.